O tema da lição da escola sabatina desta semana é a esperança do Antigo Testamento. Qual era a esperança dos nossos irmãos do Antigo Testamento, dos patriarcas, dos profetas, dos reis? Qual era a esperança do povo de Deus? Bem, irmãos, nós vimos que por conta do pecado, o afastamento de Deus, por conta da escolha, da péssima escolha, da terrível escolha de Eva e Adão, a humanidade ficou sujeita à morte. Vimos o verso de Romanos, o salário do pecado é a morte. Portanto, a paga natural, a atribuição natural ao pecado é a morte. Entretanto, irmãos, vimos também em Gênesis 3,15, a primeira declaração do Evangelho à humanidade. Quando o Senhor Deus disse a Adão, disse a Eva e disse à serpente o que aconteceria, que haveria um descendente da mulher, que feriria a cabeça da serpente, isso é, destruiria para sempre Satanás. Isso se constituía, irmãos, a vitória sobre a morte, porque os homens estavam sujeitos à morte porque haviam pecado, haviam desobedecido a Deus. Essa era a vitória sobre a morte. E é isso que nós vamos, essa esperança da vitória sobre a morte, da ressurreição, que nós vamos ver na lição desta semana. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado porque mais uma vez, mais uma semana, o Senhor permite que estudemos a sua palavra, que aprendamos um pouco mais da tua vontade, um pouco mais dos teus caminhos, para que nós possamos viver e nos pautar de acordo com esta vontade. Ajuda-nos no estudo desta semana, dá uma iluminação a cada um de nós para que possamos entender da maneira correta as passagens bíblicas e o texto da nossa lição. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vamos lá, o verso áureo da nossa lição, o verso para memorizar. Hebreus 11, 17 e 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que aceitou as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu filho. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Nós já estudamos, irmãos, algumas semanas atrás, já estudamos algumas vezes já o sacrifício de Abraão, ou seja, o sacrifício de seu filho Isaque. E vimos que Abraão estava disposto a oferecer esse sacrifício. E aqui o texto de Hebreus diz assim, por que ele estava disposto? Porque ele cria que o Senhor era poderoso para ressurgir, para resgatar dos mortos. Era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Essa era uma esperança, irmãos, a esperança dos crentes daquela época, dos crentes desde sempre. Abraão estava há aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, e ele cria dessa maneira. Olha, irmão, se Deus é o criador da vida, ele também é o mantenedor da vida, e ele é o resgatador da vida. Mas aí alguns críticos, muitos críticos, por sinal, dizem assim, como é que pode ressuscitar os mortos do pó da terra? Aqueles que morreram de doenças, de acidentes, aqueles que tiveram o corpo pulverizado, quem sabe, na morte, os que morreram de naufrágios, morreram no mar, foram comidos de peixes, aqueles que morreram em incêndios carbonizados, os cremados, os sepultados. O Senhor vai poder resgatá-los? Como que vai resgatar? Como que vai pegar as células desses que morreram, desses mortos, e reconstruí-las e fazê-los de novo? Constituí-los de novo com a identidade primária, com a identidade que eles tinham. Olha, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor criou todas as coisas do nada. O Senhor falou e as coisas fizeram. Pelo poder da sua voz, pela sua ordem, pelo seu comando. Veja, por favor, o texto de Salmos, capítulo 33, versos 6 e 9.
Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo sopro da sua boca, pois ele falou e tudo se fez. Mandou e tudo logo apareceu. Olha, irmãos, se nós cremos que Deus foi capaz para criar todas as coisas, e agora, quando nós temos uma visão mais ampla do universo, mais ampla do espaço cósmico, nós podemos entender, ou podemos ver de maneira melhor que os nossos primeiros pais, melhor que Davi, quando escreveu o Salmo, podemos ver a grandeza de Deus. E se cremos dessa forma, irmãos, nós podemos crer também tranquilamente que o Senhor pode resgatar os mortos. O Senhor pode ressuscitar os mortos, qual seja o tipo de morte que os acometeu. Qual seja a maneira como eles terminaram a vida, mas o Senhor pode resgatar. Se ele foi capaz para criar, ele também será capaz de recriar. Mas para isso, irmãos, é preciso ter fé. Vão aparecer muitos críticos falando que isso é impossível, mas nós, pela fé, cremos. E a Bíblia diz assim que nós somos justificados pela fé, o justo viverá pela fé. Portanto, irmãos, crer na ressurreição é mais um exercício de fé, assim como crer na criação, assim como crer no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, assim como crer em todos os milagres da Bíblia. A nossa relação com Deus, irmãos, é uma relação de fé. Um outro verso da Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é preciso crer que Ele exista. Então, irmãos, eu quero que nessa semana nós exercitemos mais a nossa fé, que nós coloquemos a nossa fé atuante, que a nossa fé faça com que creiamos que o Senhor é um Deus redentor, que o Senhor Jesus Cristo veio para nos resgatar e que um dia, assim como criam os patriarcas, assim como criam os primeiros crentes, os crentes do Antigo Testamento, assim nós também creiamos, irmãos, que um dia o Senhor vai ressuscitar todos os mortos, inclusive nós, se estivermos descansando. Deus nos abençoe no estudo desta semana.